Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Bio e Mais. Hoje nós vamos começar a falar sobre botânica. Hoje, nossa primeira aula de botânica, nós vamos falar sobre a origem e a evolução das plantas na conquista do ambiente terrestre. A saga desses organismos aí se diversificando para dominar, conquistar, se diversificar no ambiente terrestre. E aí nós vamos fazer primeira coisa é a análise das relações filogenéticas entre essas plantas. E aí veja bem, tem logo um gráfico e muita gente tem medo de gráfico, mas fique calmo, você vai hoje tirar de letra a análise desse gráfico. Vamos fazer a análise das relações filogenéticas entre as plantas. Para esse tipo de análise, nós devemos ter, primeira coisa, né? Nós devemos ter a ciência que aqui nós temos a presença de um grupo externo. Então, na hora que você se deparar com esse gráfico, você logo imagina que você tem um grupo externo aqui. O grupo externo, quando ele é colocado aqui, vou dar um exemplo aqui, as algas verdes são um grupo externo. Quer dizer que eles não fazem parte do grupo estudado do reino vegetal. Então, as algas verdes, elas são protistas. Então, esses organismos aqui, eles vão representar o grupo externo. E elas estão aqui porque compartilham características com as plantas. Então, dentre essas características, eu vou citar duas aqui e colocar aqui na linha do tempo, né? Na análise do tempo aqui. Então, você vai ter, vou colocar aqui clorofila, o pigmento da fotossíntese, a substância que absorve luz. Então, a clorofila, né? E a presença também de amido como reserva energética. Amido é um polissacarídeo de reserva energética vegetal e também encontrado nas algas. Então, como as algas verdes compartilham algumas características com as plantas, elas são consideradas os ancestrais das plantas. Então, esse tipo de gráfico mostra as características, faz a análise do ancestral com o grupo que você quer estudar. Então nós vamos falar a partir daí. E agora como é que a gente faz a leitura desse, vamos dizer assim, desse cladograma, né? desse gráfico aí para você. Então a análise é a seguinte, essa região aqui nós chamamos de raiz, é uma árvore filogenética que nós estamos estudando. Então essa região você vai chamar de raiz, né? Essa região aqui que você lembra da raiz do grupo externo, um grupo que certamente é o ancestral do que você vai estudar, dos grupos, dos táxons que você vai estudar. Então você tem aqui as algas verdes, né? Aí você viu essas características, a análise que você vai ter no curso da evolução. Então essa linha aqui, ela vai estar te mostrando o curso da evolução e os acontecimentos aqui contados aconteceram em milhares de anos. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido. Então, desde a raiz, né, até vai se estendendo os ramos, cada ramo desse indica o surgimento de um grupo, de um organismo aí no curso da evolução. Tá, então vamos ver como é que nós analisamos isso. Quando uma característica aparece, por exemplo, desde aqui da raiz, então cada grupo, cada organismo que surgiu após esses pontos colocados no curso da evolução, nessa posição, cada organismo que surgir após esses pontos compartilham essas características ou possuem essas características. Tá, então, amido como reserva energética é uma característica comum às algas verdes e também a todos os grupos de plantas que nós temos aí. Entenderam como é fácil? Vamos continuar. Clorofila, mesma coisa. As algas verdes e todos os grupos de plantas compartilham essa mesma característica. Olha que beleza, né? E agora vamos começar, né, a entender um pouquinho melhor. Por exemplo, eu vou colocar uma característica agora nesse ponto bem aqui. Eu vou colocar a presença de embrião no ciclo de vida. Então aí nós temos assim, a presença de embrião no ciclo de vida, né? O embrião das plantas é um embrião multicelular também. E esse embrião geralmente maciço. Então, a presença de embrião no ciclo de vida, vamos analisar agora o seguinte.
Ó, lembra que eu falei que a característica ela vai estar presente a todos os grupos, todos os ramos que surgiram na árvore do curso da evolução aqui, na árvore filogenética, ela vai estar presente em todos os grupos que vierem à frente. Então quer dizer aqui, ó, na análise você vai observar como esse ramo aqui na raiz, né, da árvore filogenética, algas verdes, está atrás desse ponto. Embrião quer dizer que as algas verdes não possuem embrião. Tá, então observe uma coisa, lembra que eu falei, quando a característica aparece aqui, todos os grupos que vêm à frente desse ponto possuem tal característica. Então veja bem, todas as plantas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem embrião. Vamos lá para mais uma característica para reforçar ainda mais a nossa leitura. Assim, ó, vamos lá, colocar mais uma característica bem aqui, vasos condutores, né? Então eu vou colocar aqui os vasos condutores. As plantas apresentam, né, pelo menos 3 grupos aí, né? Observe, ó, vasos condutores de seiva. O que é isso? São como tubos no corpo da planta. As plantas possuem 2 vasos, xilema e floema. Por exemplo, o xilema é um vaso que transporta seiva bruta, que é a água e sais minerais, da raiz em direção à copa, às folhas, aos ramos superiores. E nós temos um vaso chamado de floema, que transporta a seiva elaborada, ou seja, as substâncias orgânicas já processadas, produzidas na fotossíntese. Tá, então, xilema e floema. Então você vê o surgimento desses vasos no curso da evolução, bem aqui nesse ponto marcado. Então já vamos logo imaginar uma coisa. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ramos que vêm à frente desse ponto no curso da evolução, dessa característica que possuem tal característica. Então esses três tipos de plantas são chamadas de plantas vasculares. Significa que elas possuem vasos condutores. Que bacana relembrar isso, né? Agora vamos ver outra situação. Agora vamos analisar quem não possui, né? Então as algas, né, um pouco mais distante desse ponto já não possuem mesmo um grupo externo. Mas aqui, ó, dentro do grupo das plantas que nós estamos analisando, as briófitas são avasculares. E essa você deve marcar sobre briófitas como a sua principal característica. Muito bem, briófitas, plantas avasculares, não possuem vasos condutores. Agora, vamos lá para as plantas vasculares, né? Continuando o curso da evolução, as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. Porém, veja bem, eu vou colocar mais uma característica bem aqui, a presença de sementes. As sementes são um importante órgão de dispersão, por exemplo, e conquistar novos ambientes. Então, as plantas com sementes, elas têm um grande avanço, deram um salto aí na conquista do ambiente terrestre. Porém, veja bem uma situação aí para a gente analisar nesse momento. Aí tem um acréscimo no nome da seguinte expressão, ó, esperma, né? Esse termo quer dizer semente. Então nós temos assim, gimnosperma e angiosperma, 2 grupos de plantas com semente. Aí analise agora o grupo anterior, né? Sempre é bom a gente fazer a característica que diferencia do grupo anterior e as características do grupo à frente. Então vamos ver o seguinte, por exemplo, vamos analisar uma coisa. As briófitas são plantas avasculares, não possuem vasos condutores. Então essa é uma característica que diferencia ela das pteridófitas, por exemplo. As pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, porém não possuem semente. É o único grupo de plantas vasculares sem semente. Então observe que isso serve de vezes de pista para identificar essas plantas. No comando da questão, às vezes não vem dizendo se é uma pteridófita, ele só vem dizendo assim, ó, planta vascular sem semente. E você agora que já conhece a análise da evolução das plantas, aí você vai matar a charada rapidinho. Vamos continuar. As gimnospermas, o termo gimno do grego quer dizer nu ou nua, então seria plantas com semente nua. O que significa isso? É que após a fecundação o óvulo se desenvolve na semente, mas ela não tem nenhuma proteção. Então ela é uma semente exposta, uma semente nua, né?
Continuando, aí você vai ver a diferença do grupo que vem à frente. Para fechar o nosso gráfico aqui, nós temos a presença de flores e frutos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, flor e fruto. Então essa característica, olha aí, até fiz um esquema aqui para você, né? Uma flor e frutos. I love esse fruto, né? Açaí é demais. Então vamos lá. Vamos para cá agora para fechar, né? Nós fechamos as plantas gimnospermas e angiospermas, tem uma diferença, né, imensa. Qual é a diferença? É que as gimnospermas são plantas com semente, mas que não possuem fruto verdadeiro. Então a principal diferença entre esses dois grupos de plantas é a presença do fruto. Então agora vamos fazer uma revisão do que você aprendeu nessa aula. Vamos lá, a sequência evolutiva dos grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Grupo de plantas mais primitivo, briófitas, mais antigo, do ponto de vista evolutivo, é claro. Grupo de plantas mais recente, angiospermas. E se você me perguntar qual grupo desses aqui conquistou mesmo o ambiente terrestre, que teve um sucesso na natureza aí, que tem a maior biodiversidade das plantas angiospermas, né? O grupo das plantas que tem flores e frutos verdadeiros, e na aula de angiosperma você vai entender por que essas plantas tiveram tanto sucesso. Então, gostou de revisar botânica? Ainda parece tão difícil isso? Espero que não. Mas se você não entendeu alguma coisa, coloque aí nos comentários e quem sabe a gente pode comentar, responder isso num próximo vídeo para você. Não esqueça também de se inscrever no canal, eu já te convido para se inscrever e não esqueça de ativar o sininho aí do lado para você receber as notificações de cada vídeo novo postado aqui. Galera, fique com Deus e até a próxima!